Olá, queridos. Eu sou a professora Mônica Florice e hoje nós vamos falar sobre objetivos de pesquisa. Tá vendo essa nuvem aqui de palavras? Elas contêm um resuminho do que nós iremos abordar a partir de agora. Vamos lá. O que são objetivos de pesquisa? Os objetivos da pesquisa correspondem àquilo que você deseja alcançar através da realização da sua pesquisa. Então, quando você for escrever os seus objetivos, pense bem: o que eu quero alcançar através da realização da minha pesquisa? Com a minha pesquisa, quer dizer que se não fosse a sua pesquisa, aquela situação possivelmente não aconteceria. A sua pesquisa, portanto, será salutar para que aquela situação aconteça, se torne realidade. Então, quais são os seus objetivos? Aquilo que você deseja alcançar, mas não só o seu desejo por si só, mas deseja alcançar através da sua pesquisa. Toda pesquisa ela precisa ter um objetivo, uma finalidade. E essa finalidade, esse objetivo precisa ser científico, de transformação de uma situação normalmente para melhor. Ninguém vai fazer uma pesquisa para transformar uma situação para uma situação pior. Óbvio que é para melhor. Então, ou a gente resolve um problema, ou a gente vai dirimir aquele problema, mas sempre mudando uma situação, uma dada realidade de um patamar para outro patamar. É para isso que existe a sua pesquisa, porque você não vai desenhar uma pesquisa para que antes de realizar a sua pesquisa tenhamos uma certa situação, um certo cenário e após a realização da sua pesquisa tenhamos o mesmo cenário. Então a sua pesquisa não teve razão de ser, ela não teve objetivos científicos. Subdivisão dos objetivos. Os objetivos de pesquisa, eles podem ser subdivididos em objetivo geral e objetivos específicos. Observem bem, podem ser subdivididos. Isso aqui não é uma camisa de forças, ok? Você pode desenhar a sua pesquisa no seu projeto e escrever apenas um objetivo. E aí não vai ser o objetivo geral, não, vai ser o objetivo da sua pesquisa. Mas também pode recorrer a essa estrutura aqui que a gente está falando. Objetivo geral, um único, e vários objetivos específicos. Isso pode ocorrer também. Então fica a seu cargo e do seu orientador decidir por uma estrutura ou outra, ou manter apenas um objetivo, ou um objetivo geral e vários específicos. O objetivo geral, como o próprio nome diz, geral, ele deve ser escrito de maneira mais abrangente, ele deve traduzir o que você quer alcançar, lembra? O que você quer alcançar através da sua pesquisa. Então, a descrição do objetivo geral da sua pesquisa, ela deve acontecer de maneira abrangente, de maneira inespecífica, de maneira geral. Os objetivos específicos, ao contrário desse, eles são mais, faltam i aqui, são mais restritos, são mais específicos e derivam do objetivo geral. E os objetivos específicos devem ser escritos de modo a estabelecer o passo a passo para se atingir o objetivo geral. Então, compreendam, nos objetivos específicos você vai esmiuçar, você vai detalhar o passo a passo para que você chegue no objetivo geral. É como se você pegasse isso daqui e quebrasse em várias partes. Então, isso aqui é o detalhamento, os objetivos específicos são o detalhamento do objetivo geral. Habitualmente, recomenda-se de 2 a 3 objetivos específicos. Atenção! Habitualmente, isso é um hábito, gente, ok? Novamente, não é uma camisa de forças. O que se recomenda são 2 a 3 objetivos específicos, porque menos de 2 você tem um geral, um objetivo geral e um objetivo específico. Normalmente, esse quantitativo não é capaz de expressar o que você deseja alcançar através da sua pesquisa. Normalmente. Então, eu disse normalmente, eu não disse nunca. Então, na nossa experiência enquanto orientador de trabalhos de conclusão de curso, tanto na graduação quanto na pós-graduação e também na iniciação científica,
é que quanto mais detalhado, mais esmiuçado, mais destrinchado, posso usar essa palavra, o aluno se expressar, escrever o que ele quer, afinal de contas, resolver daquele problema. Então, quanto mais específico ele for, esse aluno, mais claro fica para o leitor. Esse leitor vai ser o orientador e mais tarde os avaliadores dele, e mais tarde ainda, quando essa pesquisa for aprovada e você publicar naquela revistinha indexada que eu sei, vão ser outras pessoas que vão usar o seu material como fonte de pesquisa. Quanto mais detalhado for, mais claro fica para o leitor. Para você e para o leitor também. Às vezes nem para a gente está tão claro o que a gente tem em mente. O maior desafio do estudante é tirar da cabeça e colocar no papel. No nosso caso, no computador. Eu já disse isso em outros vídeos. E aí a gente pensa uma coisa e acha, quando passa para os dedinhos, digitando aqui, a gente acha que está super claro. E não está. Então lembre-se de que o leitor do seu trabalho não está na sua cabecinha. Não é você, não está na sua cabeça. Tudo bem? Então você precisa ser bastante claro. Por que não mais de 3 objetivos? Pela razão de que quanto mais objetivos, também você corre o risco de se perder na explicação. Então, nem menos, nem apenas um objetivo específico e nem de 4 para cima. Porque quanto mais objetivos específicos, maior a possibilidade de você se perder. Como assim se perder? Você traçar objetivos específicos que eles claramente eles não derivam do objetivo geral, já são outra coisa que você pensou e tal, e não tem nada a ver. É esse aqui que a gente recomenda. Mas eu quero fazer o meu com 4 objetivos específicos. Ok, faça então bem feitinho, para que o seu avaliador, o seu orientador também possam perceber que você realmente tem uma redação com coerência e coesão. No entanto, não existe número determinado de objetivos específicos, pois a quantidade destes dependerá da quantidade de variáveis que se pretende investigar. Olha, uma informação nova aqui. Eu já vinha falando que esse número de objetivos específicos, ele pode variar. 2 a 3, que é o recomendado, ou menos de 2. Já falei mais de 3, portanto, de 4 em diante. E aí eu estou reforçando aqui, não existe um número determinado de objetivos específicos. E aí eu trago uma informação nova. A quantidade de objetivos específicos dependerá da quantidade de variáveis que se pretende investigar. Lembra que variável é aquela categoria que, como o nome diz, vai variar na população estudada. Existem variáveis na pesquisa qualitativa e na pesquisa quantitativa. Quanto mais variáveis você tiver, mais chance de ter vários objetivos específicos. Você pode aglutinar 3 variáveis num objetivo, se ele for capaz de expressar tudo isso, depois mais outras variáveis nesse outro objetivo específico, depois mais outra. Procure a ajuda do seu orientador para que isso aconteça, senão você vai fazer infinitos objetivos específicos e seu trabalho acaba ficando, a sua redação acaba ficando prolixa e cansativa de ser lida. Mas guarde essa informação. O número de objetivos específicos é diretamente proporcional à quantidade de variáveis, tanto faz se forem variáveis quantitativas ou qualitativas, que se pretende investigar. Como os objetivos devem ser formulados? Os objetivos devem ser formulados olhando-se para trás. Como assim? De acordo com o título e as questões norteadoras desenhadas no projeto de pesquisa. Então, veja bem. Quando eu digo olhar para trás, não é virar a cadeira para trás. É olhar para trás no projeto de pesquisa. Quando você chega nos objetivos, é sinal de que você já escreveu o título, a introdução todinha, né? A apresentação do tema, do problema, das questões norteadoras, as justificativas, escreveu um monte de coisa já. Então, você vai pegar bonitinho o seu projeto de pesquisa e olhar para trás, quer dizer, para o que você já escreveu, porque os seus objetivos, eles devem estar de acordo com o título e as questões norteadoras. Você não pode escrever, anunciar uma coisa no título, a questão norteadora prescrever outra e os objetivos anunciarem mais outra. Não pode. Será que meus objetivos estão de acordo com as questões norteadoras e estas estão de acordo com o título? E esse aqui, o objetivo, está de acordo com o título? Então, nesse momento, qual é a nossa preocupação? Para traçar os objetivos, olhe para cá, para o título e para a questão norteadora.
Estão coesos esses 3 elementos aqui? Perfeito. Então, você pode continuar escrevendo. Ainda sobre como os objetivos devem ser formulados. Os objetivos, eles deverão ser passíveis de serem alcançados, não é? Ninguém vai traçar objetivos aqui só porque achou bonitinho, porque eu vi num trabalho e ficou legal. Isso não existe. Você tem que traçar objetivos passíveis de serem atingidos, de serem alcançados. Mas aí, como é que eu faço isso? Você tem que levar em consideração, no mínimo, esses 3 elementos que eu coloco aqui. A existência de material e meios disponíveis para a execução da pesquisa, tanto em relação ao referencial teórico-metodológico, como em relação ao acesso ao que se pretende investigar. Então, você vai fazer um levantamento prévio de dados, né, para te apoiar tanto teoricamente quanto metodologicamente em relação aos trabalhos já produzidos sobre aquele assunto. Isso é em qualquer nível acadêmico, da iniciação científica ao pós-doc. Olha, eu vou citar uma situação maluca. De repente você traça uns objetivos aí, pensando numa fonte de dados que só existe no museu em Santa Catarina. E você mora no estado do Pará. É complicado, né? A não ser que você descreva no projeto de pesquisa que durante a sua pesquisa você vai se deslocar para lá em Santa Catarina, lá naquele museu, para pegar aqueles dados, se deslocar várias vezes, né? Porque você vai ter que consultar aquelas fontes de pesquisa. Assim, como é que eu vou traçar objetivos que dependem de uma fonte de pesquisa que não tem aqui na minha terra e eu vou ficar me deslocando por acaso? Isso faz parte do meu dia a dia. Uma coisa é um deslocamento entre uma cidade e outra coisa é entre um estado e outro tão longe, né? Daqui para Santa Catarina, por exemplo, é muito longe. Preveja essa existência de material e meios, e também não só material bibliográfico, recursos humanos, se você for entrevistar as pessoas. Aí você propõe uma pesquisa que as pessoas elas existem e estão disponíveis só lá em Minas Gerais. E você vai se mudar para lá, está na Europa, você vai se deslocar para lá todo o tempo para fazer a sua pesquisa. Então, leve em consideração essas fontes de dados, material e meios disponíveis e acessíveis, tá? Então, para tanto, leve em consideração também outro item, o tempo do qual você dispõe para desenvolvimento da pesquisa. Então, eu já orientei trabalhos de iniciação científica que tinham 6 meses para ser desenvolvidos, trabalhos finais. Trabalhos de graduação que tinham 6 meses também para serem desenvolvidos. Pós-graduação lato sensu, aí já precisa de um tempo maior, que pode se variar de 1 ano a 2 anos, e aí vai embora, né? Porque a dissertação ela já precisa, dissertação para o mestrado, não é? Precisa de 2 anos, o doutorado pode ser de 3 a 4 anos. Então pense bem, às vezes vocês traçam um objetivo que ele depende de um tempo muito grande para ser alcançado. E aí você tem um tempo mínimo, um tempo que é X, você propõe um objetivo para ser alcançado no mínimo em 2x, num tempo de 2x você não vai conseguir. Então é querer dar um passo maior que a perna, não tem como. Então considere esse tempo que você dispõe para desenvolvimento da pesquisa. Um outro exemplo desse aspecto é, por exemplo, pesquisas em residência em saúde. O residente ele tem um curso que 80% é prática e 20% é teoria. Aí ele precisa desenvolver um trabalho de conclusão de curso ao final desse curso. E aí ele não se atém a esse tempo mínimo que ele tem, que ele pensa assim, não, eu tenho 2 anos para desenvolver esse meu TCC. Não tem 2 anos, não, pense bem, porque esse residente vai estar o dia inteiro de molho lá na assistência. E aí o tempo para ele escrever, pensar, pesquisar, discutir com o orientador é mínimo. Então, na verdade, ele acaba não tendo 2 anos. Então, essas coisas você tem que planejar direitinho. Recursos financeiros de que você e seu patrocinador, se for o caso, dispõem para a realização da pesquisa. Então, tem pesquisas que são autofinanciadas, quer dizer, por sua própria conta, mas tem pesquisas que têm patrocinador, né? Então, você verifica com antecedência os recursos financeiros para desenvolvimento da sua pesquisa antes de poder traçar os objetivos, porque aí você desenha uns objetivos aí, por exemplo, que precisam de deslocamento. Você tem dinheiro para fazer esse deslocamento? Até aquela comunidade, aquela fonte de dados, eu não sei o que você vai precisar fazer na sua pesquisa,
Mas você tem recursos financeiros para deslocamento, para impressão, para vários tipos de coisa durante a pesquisa. Seu patrocinador está a fim de financiar tudo isso, então tenham em mente essas 3 condições: existência de material e meios disponíveis para execução da pesquisa, tanto em referencial teórico-metodológico, como também em pessoas, recursos humanos. O tempo que você dispõe para desenvolver a pesquisa e os recursos financeiros que você dispõe. Como escrever os objetivos da pesquisa? Eles devem ser escritos iniciando-se por uma palavra que indique ação, verbo. Então, todo objetivo, não interessa se é o geral ou são os específicos. Objetivo, todos. Eles são iniciados por uma palavra que indica ação e é o verbo. E esse verbo, ele tem que estar no infinitivo, terminação ar, ir. Já que este tempo verbal exprime a ação sem determinar número ou pessoa. Ou seja, ele traduz a neutralidade científica. Recapitulando, objetivos de pesquisa são aquilo que você deseja alcançar através da sua pesquisa. Eles se subdividem em objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral é abrangente. Ele deve estar de acordo com um título e as questões norteadoras da pesquisa. Já os objetivos específicos, eles derivam do objetivo geral. Estabelecem um passo a passo para se alcançar o objetivo geral. Não existe número exato de objetivos específicos. Recomenda-se de 2 a 3. O número de objetivos específicos dependerá do número de variáveis que se deseja investigar. Devem ser passíveis de serem alcançados. Por isso, você precisa verificar se existem materiais e meios disponíveis para execução da pesquisa, verificar o tempo disponível para execução e verificar os recursos financeiros de que você dispõe. Lembra daquela nuvem de palavras lá do início? Então, aqui tem essa nuvem de palavras em formato de V, que é como se fosse um cheque, aquele checklist, né? Um resuminho de tudo que a gente discutiu. Título, referencial teórico-metodológico, pesquisa, passo a passo, recursos disponíveis, investigar, objetivos, infinito, específicos, abrangente, palavra, projeto. Olhando-se para trás, lembra? Questão norteadora e aí por diante. Tá legal? Tá na mão, né? Beleza. Agora você vai se sentar diante do computador, se concentrar e começar a escrever este bendito desse objetivo ou desses objetivos. Ok? Qualquer dúvida, pode me procurar nas minhas redes sociais, que estão aqui ao lado desse gatinho lindo aqui. Ok? Tô no Instagram, tô no YouTube, passei direto, e no Facebook. Aqui tem um mini currículo meu. Qualquer dúvida também pode falar comigo pelo e-mail. Ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.